Atos capítulo 4. Muito obrigado. Fico muito feliz com o que está acontecendo aqui, o senhor sabe. Meu coração se alegra junto com vocês. Que essa casa continue prosperando. Você pode dizer amém por isso? Atos capítulo 4, versículo 31. Você que achou, diga amém. Alguém trouxe Bíblia, celular? Abra comigo. Atos capítulo 4, 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Repita comigo: e tendo orado, tremeu o lugar que estavam reunidos. Senhor, fale conosco mais uma vez, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem preparado ao nosso coração. Senhor, jogue o nosso eu por terra, que a nossa carne venha cair e que o Teu Espírito venha imperar sobre nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, e a igreja diz: amém. Olhe nos meus olhos e me empreste um pouco da sua atenção. O livro de Atos é um livro categórico e um livro tanto quanto importante. Tanto pelo fato do que acontece nele e tanto pelo fato das pessoas que aparecem nele. O Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, é um dos livros mais categóricos do Novo Testamento, tendo por escritor o seu grande médico Lucas. E Lucas, além de ser médico, era um grande amigo do apóstolo Paulo. E isso aqui é importante dizer, por quê? Porque nós temos Lucas como um dos maiores escritores do Novo Testamento, se não o maior depois de Paulo. Lucas escreve 27% do Novo Testamento. Sendo assim, Lucas tem a maior parte das apresentações que aparecem para ele. Uma das coisas que me é importante dizer é que Lucas, além de ser o escritor de Atos, é o escritor também de um dos evangelhos de Jesus. O livro que carrega o seu nome, ele é composto de parábolas, ensinamentos, curas e milagres do nosso mestre. Mas é importante nós sabermos que Lucas, além de escrever, ele era um poliglota. E sendo um poliglota, no meio do que tange que ele estava, é uma coisa muito importante. Porque Lucas, no meio dos apóstolos, é o que mais sabe. Lucas, no meio dos discípulos, é o que mais conhece. Lucas, no meio do povo, é aquele que mais tem acesso às doutrinas de Jesus. Mas isso não interfere na revelação de Deus na vida de Lucas. E isso me alegra, porque Lucas era rico, Lucas era inteligente, Lucas era importante na área que ele trabalhava. Mas isso não interfere na revelação que Deus dá a ele. E isso aqui me faz entender que aquilo que eu sei não interfere no que Deus me mostra. Aquilo que eu conheço não interfere naquilo que Deus me dá. E isso aqui é interessante por quê? Porque Deus não depende do que eu sei para me mostrar o que Ele quer. Se você pode entender isso, Deus não depende do que eu sei para colocar alguma coisa no meu coração. Dê um aleluia. Deus não depende do que eu conheço para trabalhar na minha vida. E isso interfere dizer que Deus não depende da sua boa fala para te dar alguma coisa do céu. Porque a revelação de Deus só depende do contato que eu tenho com Ele. Deus não depende do que eu sei para me dar uma revelação, mas o que eu conheço dele depende para aquilo que Ele vai me entregar. Porque se eu não conheço Deus que fala comigo, eu não tenho direito de falar com alguém.
Se eu não conheço o Deus que conversa comigo, eu não tenho direito de expressar aquilo que Ele me entrega. Por quê? Porque aquele que conhece o Deus que fala, aleluia, é aquele que tem os mistérios deles envoltos sobre Ele. Eu estou dizendo para alguém nessa noite: Deus não depende de mim nem de você, mas Ele depende do que você conhece sobre Ele. Porque conhecer a Deus vai muito além. Vai muito além de eu vir à igreja e ouvir alguns sermões. Eu conhecer a Deus vai muito além de eu sentar em um banco, ver um pregador pregar, ver o meu pastor pregar, ver alguém cantando. Porque o conhecer a Deus depende e está baseado em o que eu faço para tê-lo comigo. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de busca, se eu não tenho uma vida de consagração, eu não conheço o Deus que conversa comigo. Porque o que tange a revelação de Deus não é aquilo que Deus quer falar, é aquilo que eu estou disposto a ouvir. A voz de Deus, diferente do que muitos pensam, é uma voz preciosa. A voz de Deus é uma voz especial. Quando Samuel estava dentro do seu quarto, perto da Arca da Aliança, uma voz aparece dizendo: Samuel, Samuel. Ele não entende quem está falando, até porque a minha Bíblia diz que os sinais de Deus e as demonstrações dele estavam escassas ali. Era muito difícil de aparecer. Mas uma voz aparece e diz assim: Samuel. Samuel, não entendendo, vai até Eli. E ele, sabendo que não era ele que tinha falado, diz: menino, volte a dormir, porque não fui eu que te chamei. Pela segunda vez a voz de Deus aparece a Samuel. E aqui nós vemos que a voz de Deus é sim uma voz especial. Porque pela segunda vez Samuel, não entendendo, vai até Eli. E quando ele vai até Eli, ele diz assim: Senhor, por que o Senhor me chamou mais uma vez? Ele, entendendo que não foi ele que chamou, lembra do Deus que conversava com ele. E diz assim: Samuel, faça uma coisa. Se essa voz te chamar de novo, responda assim: diga porque o teu servo ouve. Sabe o que é isso aqui? É porque alguém não conhece a voz de Deus, mas escuta. Mas tem alguém que conhece a voz de Deus e já não ouve mais. É alguém que tem acesso ao ambiente espiritual. É alguém que conhece os trâmites do ambiente espiritual. Porque nós vivemos um tempo de pessoas que descobriram como fazer. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que descobriram os segredos do ministério. Nós vivemos um tempo de pessoas que descobriram os segredos do sacerdócio. Mas eu digo a alguém nessa noite: o ministério com Deus não vive de segredos. O ministério de Deus vive ainda por revelação de Deus. É por isso que ele conhece o ministério, sabe quem está falando, mas não escuta mais. Mas tem um menino que está chegando, não conhece o Deus que está falando, nunca ouviu a voz do Deus que está falando, nunca subiu num púlpito para pregar, nunca pegou a Torá para falar a alguém, mas está ouvindo a voz de Deus e a palavra é: Samuel, Espírito que me usa. Deus começará a usar pessoas que não têm capacidade, oh glória. Porque os capazes estão se perdendo aí fora. Os capazes estão se perdendo com os perigos do ministério. Mas Deus está levantando gente incapaz para capacitá-la. Se você pode, levante a mão direita comigo para o alto. Deus voltará a te entregar os mistérios que Ele entregava.
Deus voltará a te usar como Ele usava. Deus voltará a colocar a mão sobre sua cabeça como colocava. Por quê? Porque Ele voltará a usar os incapazes e começará a capacitar aquele que não tem nome, aquele que não tem voz, aquele que não tem roupa, aquele que não tem ministério, aquele que não tem eloquência. Deus começará a usar quem não tem. E eu profetizo nessa noite, Deus colocará em suas mãos aquilo que Ele preparou para você, porque Deus não é homem para que minta, não é homem, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu na sua vida, Ele cumprirá. Se Ele disse que faria, Ele fará. Por quê? Porque Ele é o Deus que zela por sua palavra. Aleluia. Ele zela por sua palavra. E a promessa, eu abro um parêntese aqui. A promessa que ele usaria Samuel não foi dada para Samuel. A promessa que ele usaria Samuel foi dada para a mãe dele. Por quê? Porque ela foi atrás. Ana, ela estava envolvida. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 1 em diante, Ana subia todos os anos ao templo, mas ela não fazia conforme ela tinha de fazer. Mas quando ela resolve mudar a estratégia, quando ela resolve correr para o caminho da oração, quando ela está ajoelhada no templo chorando, sem palavras, alguém aparece nela e diz assim: mulher, por que você está bêbada uma hora dessa? Isso aqui é alguém que não conhece mais o Deus que ele conhecia. Porque Ana estava falando com Deus, tinha um sacerdote que podia respondê-la, mas em vez de fazer o que Deus mandou, ele estava indo lá querendo julgar ela, e dizendo: mulher, por que você está bêbada? Mas ela olha para ele e diz assim: meu Senhor, eu não estou bêbada, é que o meu coração está tão afligido, que eu não consigo mais fazer o que eles fazem. Eu não consigo mais orar como eles oram. Eu estou pregando para alguém que se identifica aqui, que vê alguém orando com poder, mas não consegue mais orar como orava. Não consegue mais se entregar como entregava. Não consegue mais acessar os céus que acessava, por causa dos problemas que estão envoltos na vida. Mas se Deus respondeu para Ana que não tinha palavra, eu vim dizer para você aqui, Ele também tem poder de ouvir a sua oração. A resposta está dada, o menino cresce, ouve a voz de Deus, e a partir daí, Deus para de falar com ele e fala com Samuel. Mas Samuel só está onde está porque a mãe dele orou lá atrás. Nós temos que aprender a respeitar alguém que orou por nós, alguém que coloca o joelho no chão por você. Porque eu vejo, ninguém me contou, pessoas ingratas a ponto de chutar quem orou por elas. Mas aqui não tem não, eu estou falando para gente que é grata. Eu estou pregando para gente que tem gratidão no coração. Porque alguém olhou para você quando você estava perdido e disse assim: não importa onde está, está na lama mas eu pego, tá caído mas eu levanto, está precisando de ajuda, eu coloco debaixo do braço. Em Colossenses capítulo 2 versículo 7, Paulo escreve assim aos irmãos: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A igreja de Colossos estava perdida, começando a cair no papo dos falsos profetas.
Mas Paulo disse assim: calma aí, eu ainda estou aqui. E o que ele disse em Corinto para Timóteo, ele fala quase a mesma coisa para eles, dizendo assim: nós somos pobres, vocês são ricos. Nós não temos moradia própria, mas vocês têm. Mas ele diz uma coisa que me interessa, ele diz assim: eu gerei vocês no ventre da oração. Isso aqui me interessa dizer, porque pessoas ingratas ainda tem jeito. Quem tem um coração bom ainda ora por eles. Eu estou falando sobre oração nessa noite. Eu vim pregar para crente aqui caridoso, que não se importa com quem chutou as costas, não. Que não se importa com quem deu facada, não. Que não se importa com quem saiu fora, correu, deixou em paz. Eu estou pregando para crente que tem o coração de Cristo, e está dizendo assim: não importa o que ele fez, eu continuo orando por ele. Não importa onde ele foi, eu continuo orando por ele. Não importa a situação que ele se encontra, eu continuo orando por ele. Porque quem ora diz mais do que aquele que recebe a oração. Porque quem ora, além de carregar o fardo dele, está carregando o seu. Mas eu digo a alguém nessa noite: aquele que carrega o fardo da oração, o Deus que recebe a oração, pega ele na mão, levanta ele, ó glória. E quando não aguenta mais, é o Deus que recebe a oração, que te pega de volta, coloca no caminho e diz assim: não cai hoje porque eu levanto. Não para agora porque eu mantenho. Não sai do caminho porque o caminho continua sendo meu. Eu vim falar para alguém nessa noite que há pouco tempo pensou em parar, que há pouco tempo pensou em sair fora, que há pouco tempo pensou em largar o ministério. Eu vim falar a alguém em alto e bom som: não é tempo de parar, porque Deus continua colocando a mão no seu caminho. O caminho ainda é de Deus, a rota ainda quem traça é Ele. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele enfatiza: nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Porque o que eu vejo primeiro passa por aqui, mas o que eu creio vem direto. Você tem que entender que você tem que parar, meu irmão, de agir com o mundo espiritual com a cabeça boa. Entenda o que eu vou lhe dizer essa noite. A gente tem que parar de querer colocar lógica no espiritual. Porque se o espiritual fosse lógico, ele não era extraordinário, ele era ordinário. Deus está dizendo para alguém nessa noite: pare de querer encaixar o extraordinário de Deus naquilo que você pensa. Chega. Para de querer que Deus faça aquilo que você sabe. Se fosse para você saber, não era revelação de Deus. Se fosse para você saber, Ele já te dava o caminho, você já terminava a vida boa. Mas quando não é para a gente saber, a gente tem que viver por fé. A gente tem que viver pelo que Ele fala. A gente tem que andar pelo caminho que Ele traça. E eu digo a alguém aqui com propriedade: os caminhos de Deus continuam melhores do que os nossos. Porque a nossa vontade é falha, a nossa vontade é errônea, a nossa vontade a gente perde, mas a vontade de Deus não. Ela continua boa, perfeita e agradável. A minha vontade eu volto atrás, mas a vontade dele tem direção. A minha vontade às vezes eu erro, mas a vontade dele é reta. A minha vontade às vezes é pecaminosa, mas a vontade dele é santa.
A minha vontade é perdida, mas a vontade dele é encontrada em Cristo. A minha vontade me tira da igreja, mas a vontade dele me faz a igreja. A minha vontade me tira daqui do templo, mas a vontade dele faz um templo dentro de mim. É por isso que Paulo diz aos irmãos, ele diz assim: você não é qualquer coisa, você é o templo do Espírito Santo. É por isso que eu digo a crentes aqui, que tem o poder de Deus. Eu vim pregar para alguém que tem mão para levantar. Levante a mão. Deus voltará a traçar a sua rota. Deus voltará a colocar você no caminho. Deus voltará a mudar a sua trajetória. Se caiu, ele levanta. Se perdeu, ele acha. Se foi embora, ele traz de volta. Eu profetizo nessa noite: quem está perdido será achado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E o livro de Atos, ele é um livro que é modificado, porque o livro de Atos, ele tem uma coisa diferente, pelo fato também de apresentar a primeira aparição do Novo Testamento do Espírito Santo nos homens. Atos capítulo 1 e 2, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. E entenda uma coisa, como em Gênesis capítulo 1 versículo 2, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, mas ainda assim ele não fazia aquilo que ele não podia. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha pelo poder da palavra de Deus. É por isso que em Atos, quando Jesus fala assim: eu vou para o céu, e quando eu for, eu vou enviar um Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. E alguém pensa que o Espírito Santo veio tampar algum buraco. Eu digo a você: não. O Espírito Santo já estava encaminhado para vir. Ele não veio brincar, não. Ele veio morar em mim e em você. É por isso que no capítulo 2, depois da ordem de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficam em Jerusalém. A Bíblia diz que orando ao Senhor. A partir de um tempo, depois de um tempo, eles são cheios do Espírito Santo. Mas eles não são cheios do Espírito Santo por qualquer motivo. Eles são cheios do Espírito Santo para que eles preguem a palavra. É por isso que em Atos capítulo 3, Pedro, além de praticar alguns milagres, ele prega a palavra e quase 3.000 almas voltam a Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio capacitar-nos para operar somente milagres. O Espírito Santo nos capacitou para que nós venhamos pregar a palavra. Eu digo a alguém que crê em cura, libertação, poder de Deus: o poder de Deus só será manifesto depois da explanação da palavra. E eu aprendi uma coisa, que debaixo da nossa palavra, o Espírito Santo tem poder para fazer. Eu, em nome de Jesus, me coloco como pequeno aqui e profetizo: quem está doente no nosso meio será curado. Quem está perdido no nosso meio será achado. Se tiver alguém aqui com alguma dor, eu profetizo em nome de Jesus que até o final dessa reunião você sairá daqui curado pelo poder de Deus. Agora eles são revestidos do poder de Deus. Atos 3 passa, eles curam um enfermo que estava na porta do templo. E chegamos em Atos 4. Atos 4 ele é separado em 3 volumes. Primeiro, os irmãos são presos na frente do sinédrio por pregarem a palavra. A segunda repartição é que eles são cheios do Espírito Santo pelo poder da palavra. Terceiro, a partir do versículo 32, eles começam a repartir os bens entre os irmãos, pelo também o poder da palavra. Perceba aqui que o capítulo 4 ele é banhado pelo poder da palavra. Mas não é isso que eu quero enfatizar hoje. O que me interessa aqui agora é que os irmãos foram presos, eles caíram em cadeias,
mas orando foram soltos. Os irmãos foram presos, apanharam, mas orando foram soltos. E a oração deles, além de fazê-los sair da cadeia, a Bíblia diz no versículo 31, que tendo eles orado, o lugar aonde eles estavam tremeu. Imagine só, meu irmão, a gente fica perplexo quando a gente vê um irmão entrando no poder de Deus. A gente fica atônito quando vê o pregador saindo correndo. Imagine só o ambiente aonde eles estavam tremer. Eu estou falando aqui de uma coisa extraordinária, mas eu sei que acontece no nosso meio. Eu digo alguma coisa para eu terminar aqui. O avivamento na rua Azusa, eles dizem que uma nuvem entrou dentro da igreja, pastor, e por 3 meses ficou lá. 3 meses representando o poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aconteceu com pessoas como nós, aconteceu com pessoas como a gente, que estavam reunidos, e com a reunião o poder de Deus baixou sobre eles, e ali houve cura, libertação, amor, caridade. Eu vim dizer para alguém nessa noite: nós estamos na mesma posição. Nós, pelo poder da oração, seremos cheios do poder de Deus. E se alguém acredita, quem sabe uma nuvem entra aqui e nos deixa aqui por 3 meses. Eu creio nisso. O Espírito Santo ainda trabalha pelo poder de Deus. Agora, o capítulo 31, versículo 31. O lugar onde estavam tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com estripidez. Eu digo a você em alto e bom som aqui nessa noite: você não será cheio do Espírito Santo para fazer arruaças aí fora. Você não será cheio do Espírito Santo para brincar de ser crente. Você não será cheio do Espírito Santo para fazer alguma coisa anormal. Você será cheio do Espírito Santo para pregar a palavra com estripidez, oh glória. E pela palavra, enfermos serão curados, mortos serão ressuscitados, mudos voltarão a falar, surdos voltarão a ouvir. Mas eu digo isso aqui para minha geração: nós não faremos isso porque somos bons. Pessoas não serão curadas porque nós somos bons. Pessoas voltarão a andar, pessoas voltarão a ouvir, pessoas voltarão a enxergar pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus continua fazendo o que eu não consigo fazer, continua trabalhando aonde eu não trabalho, continua a ir aonde eu não vou, continua colocando a mão aonde eu não coloco. E se você pode, fique de pé, por favor. Eu profetizo nessa noite: você será cheio pelo poder de Deus. Deseja sentir teu poder, teu poder. Levanta a mão, levanta a mão. Então vem, Levante a mão, levante a mão. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero orar por você. Meu tempo já acabou. Se tem alguém enfermo aqui nessa noite, eu não vou nem pedir para você vir aqui na frente, não.
Tem alguém aqui precisando de cura, tanto externa como interna. Eu, pelo Espírito que está aqui, eu estou falando, você vai ser curado hoje. Se tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, que está cansado de ver coisas normais, que está cansado de viver cultos normais, que está querendo viver o que Deus te chamou para fazer, que quer colocar a mão em pessoas serem curadas, eu vou orar com você. Você ora daí e eu oro aqui. Paulo e Silas orando na prisão, as cadeias foram quebradas. Enquanto Moisés orava em cima do monte, o Deus desceu sobre eles. E eu profetizo nessa noite, enquanto a IBCC ora, nós seremos tomados pelo poder de Deus. Então, se você pode, os músicos, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Enquanto você ora, Deus está descendo sobre você. Pode orar, começa daí que eu começo daqui. Receba a cura em nome de Jesus. Receba poder em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu oro nessa noite, Senhor. Se tem alguém aqui em lágrimas precisando do Senhor, se tem algum enfermo nessa noite, eu estendo as minhas mãos agora. E Senhor, sem muita bagunça, eu não quero fazer isso, eu coloco em suas mãos a vida dele. Deus, eu me retiro daqui agora, mas que o Senhor faça o que o Senhor tem de fazer. Deus, capacita quem tem de ser capacitado. Senhor, cura quem tem de ser curado. Senhor, batiza quem tem de ser batizado. Mas que isso seja feito pelo poder da sua palavra. Os músicos vêm. Senhor, faça o que eu não faço. Obrigado, Davi. Deus te abençoe. Obrigado.